É a terceira noite nossa do evento, né, da Semana Nacional, da 19ª Semana Nacional dos Museus, e eu gostaria de apresentar a vocês o professor Roger, que já esteve conosco em outra oportunidade aqui em Picos, já esteve aqui várias vezes, é casado com uma picoense, né, então já é do Piauí também, enfim. O professor, vou fazer uma breve apresentação dele para que ele possa iniciar a apresentação, ok? O professor Roger Andrade Dutra é historiador com mestrado e doutorado em História Social da Cultura pela PUC São Paulo. Atualmente é professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Seu trabalho gira em torno das interseções entre cultura, ciências e tecnologias, privilegiando a perspectiva multidisciplinar entre história, a filosofia, a sociologia, a economia, o direito e a política. E hoje ele vai falar para a gente a palestra com o título O Futuro das Catástrofes, né? Nesse momento estranho que nós estamos vivendo. Seja bem-vindo, Roger, é um grande prazer tê-lo de novo, te ver. A gente... nesse momento de pandemia, todas as oportunidades que a gente tem de se encontrar, assim, todo mundo com câmera aberta na internet, está sendo um evento para todos nós. Então, bem-vindo, muito obrigada. É verdade. Eu que agradeço, Ana. É um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço imensamente pelo convite para participar da Semana Nacional de Museus. É um evento que eu acho nós devemos nos congratular porque ele existe, porque ele continua existindo, né? Porque acho que se dependesse do momento em que nós estamos vivendo, seria mais alguma coisa que seria extinta, e aí faz parte um pouco da nossa responsabilidade pessoal, coletiva, resistir às inúmeras tentativas de destruição daquilo que nós construímos nos últimos 30, 40 anos, principalmente nos últimos 30 anos, no momento posterior à redemocratização do Brasil, e que agora, né, tem sofrido ataques constantes. A gente está vendo isso acontecendo todos os dias, né? A gente meio que está gastando um patrimônio que nós acumulamos nos últimos 10, 15 anos para trás, e se a gente não resistir muito, não vai sobrar muito para gastar, né? Nós vamos ter que começar a pagar muito, né? Embora, né, tenhamos aí mais pessoas pagando com a própria vida, com essa irresponsabilidade que se tornou a pandemia. Mas, enfim, antes de entrar lá, eu quero agradecer o convite. Eu conheço o Museu da Urbana, eu acho um espaço do qual eu gosto muito, né, do qual eu gostaria de furtar bastante livros quando eu estiver lá, porque tem vários que eu não tenho. Claro que é uma brincadeira, mas tem um acervo literário extremamente rico, né, do qual eu já folhei algumas coisas, já vi algumas coisas, e além das outras coisas que compõem o acervo, mas a mim me interessa principalmente, pessoalmente, o acervo literário do museu, que eu gosto muito de folhear, ver as coisas que estão lá sempre, né. E, bom, o que eu vou fazer aqui hoje, né, o nome completo da que a gente deu para a apresentação era o futuro das catástrofes do presente, né. Quer dizer, nós temos uma coleção de catástrofes do passado que estão aí, com as quais eu acho que boa parte delas nós não sabemos ou não sabíamos lidar direito com elas, e nós estamos enfrentando uma no presente, né, que precisa ser contabilizada, né, precisa ser contabilizada no sentido da nossa responsabilidade pessoal e coletiva, do que fazer com ela daqui para diante, né. E os museus, como espaços de memória, como espaço de lembrança, como espaço de coleção de determinados tipos de eventos ou situações que nós vivenciamos em algum tempo, eu acho que nós estamos vivenciando uma situação muito ímpar, que é aquela que nós podemos coletar, né, boa parte de nós, né. Eu, por exemplo, trabalhei com pesquisa no mestrado e doutorado, com pesquisas relacionadas à documentação histórica da época do nazismo, né, República de Weimar, esse tipo de coisa, cinema, etc. Mas, efetivamente, eram elementos ou coisas com as quais eu não convivi, né. E é muito interessante que nós tenhamos uma experiência tão impactante, para dizer o mínimo, né, aqui nesse momento, e que nós tenhamos a responsabilidade de coletar algumas dessas evidências, algumas dessas experiências e transmiti-las da maneira adequada para o futuro, né. E aí é nesse sentido que a proposição de falar em futuro das catástrofes do presente foi feita, tá?
Eu vou pedir a vocês a licença para gaguejar de vez em quando. Eu construí aí um percurso em que eu vou falar uma série de 8 pequenos raciocínios, nem todos eles imediatamente conectados, e eu vou tentar fazer um alinhavamento disso ao final da apresentação, tá bem? Eu só queria pedir, eu não sei como é que funciona esse negócio aqui do ambiente, a minha tela, eu mesmo estou aparecendo muito pequeno para mim. Tem jeito de eu fazer parte da tela aqui? Não precisa aumentar, é só para... Não, a gente sempre aparece num cantinho mesmo, bem pequenininho. Tá. É porque eu habituei a dar aula. Ah, não, eu voltei aqui. Eu consegui aparecer para mim aqui, tá bom. Na época eu estava aparecendo no quadradinho desse tamanho. Assim. É porque agora... Roger, se o senhor tocar na sua foto, ela fica maior, porque você preferiu ver a sua foto. Aí, se eu tocar de novo, ela volta a ficar pequenininha para que o senhor possa ver o ambiente no total. Tá joia. Muito obrigado, Gisele. Do jeito que ficou, tá ótimo para mim. É porque eu habituei com essa parte do ensino remoto, né? E eu acabei me dando conta que eu só consigo dar aula olhando para minha cara agora. Assim, na hora que eu vejo, né? Quando eu tiro o áudio das aulas, depois de 1 ano e meio lecionando assim, realmente isso não dá. Mas enfim, vamos lá. Eu vou falar com vocês alguns conceitos, algumas palavras de maneira separada, e lá, da metade para diante do que da minha fala, eu pretendo alinhavar algumas coisas, com o intuito também de provocar algumas discussões, porque a gente também está tateando aí num terreno que é bastante incerto para todo mundo, né? Bom, e eu vou começar de um jeito que é muito tradicional, né? Que é pegar a palavra, né, que orienta o que eu vou falar aqui, a palavra catástrofe, e falar um pouco da etimologia dela, né? Nós estamos habituados com a ideia de catástrofe como algo, né, eu peguei em alguns dicionários, né, a ruína, a grande desgraça, o desenlace de uma tragédia, alguma coisa assim. Mas quando fui pesquisar a respeito disso, eu descobri que a origem dela é uma origem que está no teatro, né, ela está no teatro, ela está na tragédia grega, né, exatamente significa um acontecimento funesto e decisivo que na tragédia grega, na tragédia clássica, provocava o desenlace da ação. Assim, você está naquele ponto em que a narrativa, né, termo infelizmente sequestrado pela extrema-direita brasileira, né, mas você está no encaminhamento da narrativa, na construção da narrativa, e há um determinado momento em que todas as coisas confluem para o desenlace da ação, para o fecho da ação. E esse é o momento catastrófico, a chamada catástrofe é isso. Né? Ela não é imediatamente, ou não precisa ser, necessariamente, levando em consideração isso aí, um elemento ruim. Mas o que eu queria reter dessa ideia de tragédia grega, para poder separar daquilo que nós estamos vivendo agora, é que na tragédia clássica, segundo Foucault, né, o Michel Foucault, que é um autor conhecido de praticamente todos nós, há um livrinho dele, publicado no Brasil, muito pouco conhecido, chamado A Verdade e as Formas Jurídicas, esse livro aqui, e tem um determinado momento que ele fala de qual que é a natureza da tragédia grega, o que a tipifica. Né? E o que a tipifica não é ser triste, não é ser uma grande desgraça, não é ser um problema, não é exatamente ser uma catástrofe, né? Mas é o fato de que os acontecimentos que ali se desenrolam são inevitáveis. Né? Há uma inevitabilidade, de modo tal em que qualquer coisa que o indivíduo que faz parte daquela trama faça, tudo que ele faz o obriga a ir ao caminho que ele quer evitar. Né? Então, o Édipo Rei, por exemplo, no Édipo, né, quando ele recebe a comunicação lá do cego, lá do adivinho, de que o futuro dele era, né, assassinar o próprio pai e casar com a própria mãe, ele sai do lugar onde ele vivia, correndo desse destino. Só que ele desconhecia que ele ali era um adotado, e no caminho, né, na fuga dele daquela cidade, ele se encontra com o próprio pai, duela com ele, mata o próprio pai, e por designação também desse destino, aquela ideia, né, aquela estrutura muito hierarquizada de uma sociedade antiga, na tragédia, agora é meu cachorro que está ali latindo, por uma situação que estava relacionada a isso, ele é obrigado, né, ele ganha a viúva como uma obrigação de desposar, e a viúva que ele desposa é a mãe dele. Né? Então, assim, por mais que ele tentasse fugir do destino que estava ali manifesto, ele foi atrás. E a ideia de catástrofe clássica relacionada a isso
está vinculado à ideia de inevitabilidade, né? Que foi sendo retrabalhado ao longo dos anos, né, nos últimos séculos. O Leibniz, por exemplo, tem uma noção de que o universo inteiro ele é um universo formado com todas as variáveis pré-determinadas, né? Então, assim, não existe nada que o indivíduo possa fazer que já não estivesse pré-determinado pelos eventos anteriores, né? E, portanto, nós somos constrangidos a agir dessa forma, né? Você não tem liberdade de escolha, você não tem livre-arbítrio, você não pode evitar as coisas acontecerem, num universo que é total, que ele é preenchido por variáveis quantificadas. E esse tipo de pensamento ele vem sendo lentamente desconstruído, mesmo no século XVIII. Eu peguei um vocábulozinho, um verbetezinho do dicionário filosófico do Voltaire, em que ele combate essa ideia de que o mundo, a vida, ela é inevitável, né, que haja inevitabilidade. Há um espaço de ação para que nós possamos modificar o futuro, embora nós não o conheçamos, mas nós podemos agir para fazer isso, né? O Voltaire faz isso para combater o Leibniz usando uma expressão que eu achei maravilhosa, quer dizer o seguinte, tudo tem pais, né? Quer dizer, tudo tem uma causa, mas nem tudo tem filhos, né? As causas, elas podem, um fato, um evento, ele pode até causar algum tipo de evento, mas ele pode se esgotar ali, desde que nós saibamos como esgotá-lo, ou tentamos agir para esgotá-lo, né? Então, na noção de catástrofe, existe um quê de inevitabilidade, e a ideia da inevitabilidade, nós convivemos com ela diversas vezes, né? Quem lidou com os movimentos revolucionários de esquerda da década de 40, 50, 60, 70, por aí, né? Vivia com a ideia da inevitabilidade, porque a revolução, a transformação da sociedade, etc., era um destino manifesto de todos nós, e a gente via as pessoas que faziam essa construção dizendo para nós que a inevitabilidade da revolução não era algo que estava dado, né, que a história era algo por ser construído. Embora eles próprios tenham nos jogado na ideia de que o mundo liberal, capitalista, globalizado, etc., é algo que nós não devemos, ao qual nós não devemos resistir, que é uma outra forma de inevitabilidade. Então eu quero trocar isso, né? Assim, o primeiro conceito é pensar nessa catástrofe, para usar uma expressão de um outro autor, e aí eu vou fazer uma coleção de pequenas expressões de autores aqui hoje, que é uma ideia de catastrofismo esclarecido do René Girard, né? Que é a ideia de que nós devemos pensar a possibilidade disso que nós estamos vivendo como algo que merece ser enfrentado, né? Que não precisa ser do jeito que é, né? Parece óbvio, né? Mas a gente está aí para um grau de impotência muito grande, muito significativo, e aí as coisas não precisavam ser dessa forma. Isso não significa que nós já soubéssemos que as coisas fossem ser do jeito que são agora, né? Mas elas não precisam ser assim, né? E esse é o primeiro ponto que eu quero marcar, né? A ideia de que não há inevitabilidade na tragédia, não há inevitabilidade na catástrofe, mas demarcar essa ideia de que existe um desenlace da ação. Há um momento, há essa situação em que dialeticamente abre-se para nós a possibilidade de tornar essa situação extremamente desconfortável, para dizer o mínimo, uma situação, num tipo de lição para o mundo. E eu estou falando isso porque a gente está pensando nos museus como lugar de memória, né? Eu estou aqui sempre pensando, convergindo, tentando convergir para a ideia de memória. Então essa é a primeira coisa, a ideia da etimologia da palavra catástrofe, o que ela pode significar, o que ela pode trazer, longe do senso comum, né? Não que o senso comum esteja errado, a gente vive a catástrofe como um problema, como uma situação de grandes desgraças, é isso que está acontecendo, mas a ideia de que ela pode ser também entendida dialeticamente como um ponto de transição, ou ser aproveitada para transformar aquilo que vai sucedê-la. Né? Que, afinal de contas, né, nós não vamos permanecer nesse estado de catástrofe eternamente, as coisas vão passar, as coisas têm que passar. Então essa é a primeira coisa, né? Vamos deixar isso de lado, vou passar para a segunda, que é a ideia de crítica. Nós vamos fazer a noção de crítica, isso é algo que eu gosto de falar em todas as aulas, todos os semestres que eu leciono, eu uso esse conceito, porque nós estamos habituados muito com a ideia de crítica como sendo formação de juízo de valor, né? Você faz a crítica a crítica literária, a crítica cinematográfica, né, os antigos cadernos de jornal, quando existiam, que viam lá com os seus críticos de cinema, com os críticos de filme, pessoas que inclusive eram tratadas como pessoas sempre mal-humoradas, que falavam mal das coisas, etc. Né? A gente também tem a versão péssima dessa ideia, que é aquela noção de pode-se fazer crítica desde que seja crítica construtiva, né, que é o anverso do problema da crítica formadora de juízo de valor,
e todas as duas são muito simplórias. Mas há uma outra definição da ideia de crítica que eu acho que é muito rica, muito fértil para a gente também pensar como nós devemos nos posicionar no mundo, criar as nossas memórias e atuar naquilo que vai ser o futuro, tanto para nós como para outros. É um conceito que vai dizer o seguinte: nós não buscamos, quando vamos fazer a crítica de algo, as essências de alguma coisa, né? Eu não quero saber o que uma coisa é, mas eu quero saber, empregando o pensamento crítico, aquilo que a gente chama de condições de possibilidade de existência de alguma coisa, né? Então, eu não quero saber o que, por exemplo, uma catástrofe é, eu quero saber o que permitiu que ela acontecesse, ou que ela exista tal como ela está aqui, né? Então, é um pensamento eminentemente histórico, né? A noção de crítica, ela tem um grau de genealogia, de pensamento genealógico aí, em que a essência tem muito menos importância do que a compreensão do processo que leva as coisas a serem tais como elas chegaram a ser para nós, né? Então, por que nós passamos a viver esse tipo de catástrofe? Exercer a crítica é exatamente um raciocínio que, ainda que não impeça que nós façamos juízo de valor, ele é um raciocínio que não está voltado especificamente com uma finalidade, ele não é finalista para a formação do juízo de valor, mas para a compreensão das situações, né? É mais ou menos o que está eu sempre comento isso em todas as aulas, o que está no título do livro do Kant, mesmo que ninguém conheça lá a Crítica da Razão Pura, que não tenha lido aquele calhamaço de mais de 1000 páginas, mas a ideia lá de Crítica da Razão Pura é exatamente entender quais são as condições necessárias para que um indivíduo humano possa ou tenha a ideia de razão inata dentro dele, né? Então, por isso que ele chama de Crítica da Razão Pura, ele não está lá dizendo ou falando mal da razão pura, né? Ele não está formando juízo de valor, ele quer compreender as situações necessárias para isso. Então, eu queria que a gente retivesse essa segunda coisa, a ideia de crítica, ou pensar a noção de condições de possibilidade de existência de algo, né? De por que a gente está ali, tá? Bom, a terceira coisa, um terceiro conceito, é um que está num livro do Marcel Mauss, sei lá como é que fala esse troço, não sei falar francês, e ele é um livro chamado Ensaio sobre a Dádiva. E o Mauss tem um conceito muito interessante que se chama fenômeno social total, né? Aí eu vou me permitir ler, é pouca coisa, é pequenininho, né, para a gente chegar, porque ele explica melhor. Ele vai dizer o seguinte, né: há anos nossa atenção, a atenção dele, né, do autor, dirige-se ao mesmo tempo para o regime do direito contratual e para o sistema das prestações econômicas entre as diversas seções ou subgrupos de que se compõem as sociedades ditas primitivas, e também as que poderíamos chamar arcaicas. Ele é um antropólogo pensando em sociedades primitivas ou arcaicas. Existe aí, nessas sociedades, nesse conjunto de relações, um enorme conjunto de fatos, e fatos que são muito complexos. Nesses fatos, tudo se mistura. Tudo que constitui a vida propriamente social das sociedades que precederam as nossas, até as da própria história. Então está tudo imbricado, está tudo misturado. Nesses fenômenos sociais totais, que é isso que está o nome, como nos propomos chamá-los, exprimem-se de uma só vez as mais diversas instituições, religiosas, jurídicas e morais. Estas, as morais, sendo políticas e familiares ao mesmo tempo. As instituições econômicas, estas supondo formas particulares da produção e do consumo, ou melhor, do fornecimento e da distribuição. Sem contar ainda os fenômenos estéticos, em que resultam esses fatores e os fenômenos morfológicos que essas instituições manifestam. O que esse conceito está querendo dizer? Que existe uma situação, ao perceber um tipo de sociedade, no qual você não pode pensar o fenômeno, ou o ato político, ou o ato moral, sem pensar imediatamente como um ato econômico, e sem pensar imediatamente como um ato morfológico ou estético. Ele concentra ali, né, há um grau de transversalidade, de um grau de simultaneidade no fato ou no fenômeno social total, que faz com que persegui-lo é perseguir todos esses ambientes. É um pouco essa ideia, né, quando eu fiz esse pequeno textozinho de apresentação, é dizer o seguinte: olha, você compreender o mundo é uma obrigação em que nós temos que compreender história, política, sociologia, direito, filosofia, tudo simultaneamente, né? Embora a ambição de saber tudo seja impossível,
né? Mas a obrigação de perseguir todas as coisas simultaneamente está ali. Agora, os fatos sociais, ou os fenômenos, desculpe, fatos é no Durkheim, né? Os fenômenos sociais totais, tal como ele está se mencionando aqui nesse conceito, não são fenômenos que se aplicam a todas as situações ou a todas as épocas. Talvez nas sociedades arcaicas, menos complexas no sentido do tamanho, né, da quantidade demográfica, da coisa, eles pudessem ser acompanhados. Mas nas nossas sociedades, nem todos os fenômenos podem ser compreendidos, eu imagino, como fenômenos sociais totais. Mas nós estamos vivendo um que é assim, né? A pandemia é isso. Né? A pandemia é um fenômeno social total, que começa como um fenômeno biológico, né? A ideia do vírus, que foi, estamos falando dela, mas que passa, que interpenetra, que transforma, que faz com que não há nenhuma instância da nossa vida cotidiana, hoje, que não seja atravessada, transformada, informada, falada, como referência à pandemia. Então, esse é um fenômeno dessa natureza, ele é um fato, ele é um fenômeno social total, de um jeito tal, em que, se nós quisermos compreendê-lo minimamente, né, tanto convivendo com ele como a posteriori, nós não podemos abrir mão de sempre abrir as coisas para poder compreender as interpenetrações, as interrelações, e não ficar só fechado entre eles. Então, esse é o terceiro elemento. Então, a primeira ideia da catástrofe como uma coisa que não seja inevitável, né, está aberta às nossas possibilidades de ação, a crítica como entender as condições de possibilidade de existência de alguma coisa, e, por fim, nesse primeiro momento conceitual, a ideia de um fenômeno social total como aquele que nós estamos vivendo agora. Tá? Nós já passamos por outros, eu vou falar de um dele agora, antes de chegar até a última parte. Mas antes disso, né, o quarto momento aí do que eu queria mencionar, eu fato dizer o seguinte. Bom, se eu estou falando, nós estamos falando aqui de memória, nós estamos falando de museu, nós estamos de guardar, nós estamos falando da ideia de como é que nós queremos relembrar. Afinal de contas, a fala aqui é o futuro das catástrofes do presente. Né? Então, o que é que nós vamos fazer com ela daqui para diante? Como é que nós vamos lembrar? E aí eu vou dizer para você o seguinte, o Brasil é uma sociedade que mais esquece do que lembra das coisas. Né? Nós não temos uma capacidade de reter e lembrar aquilo que é importante, aquilo que estrutura, né, que cria as estruturas nas quais, né, nós hoje vemos falar com mais frequência do machismo como um fenômeno, o machismo estrutural, o racismo estrutural, etc. Quer dizer, essa convivência com esses fenômenos que retornam, né, e que durante algum tempo poucos de nós falávamos disso, também indica um pouco da ideia de que nós esquecemos, né. A gente podia explorar essa frase, né, que eu estou falando aqui, a frase de que uma sociedade mais do que lembra, e ela podia ser, com facilidade, dá para mostrar os problemas dela. Né? Por exemplo, né, você tem uma dinâmica da constituição da memória, não dá para lembrar de tudo. Né? Refazer a sua memória, de fato, significa esquecer. Né? O indivíduo que relembrasse tudo, ele estaria envolvido em eternamente lembrar o primeiro acontecimento da própria vida. Né? Ele estaria perpetuamente lembrando e relembrando o primeiro único átimo de segundo da própria vida. E, portanto, você não pode relembrar tudo sempre. Né? A memória implica a ideia de lembrar e esquecer. E aí eu estou consciente disso. Então, não é nesse sentido mais simplificado, né? De que a memória, né, que eu podia colocar essa ideia de que uma sociedade que mais esquece do que lembra. Eu quero pontuar o que nós esquecemos, né, que tipo de experiência de esquecimento que nós temos, que nós tivemos, para depois chegar nas lembranças futuras. E esse aqui é um evento que celebra museus, né? Assim, é o exemplo, a semana, né? A 19ª semana, eu lembro, que nós vamos tratar isso aqui, eu estou tratando essa ideia, né? Essa ideia da lembrança, da memória e do esquecimento, apenas pelo prisma da ideia de que um museu é um lugar de lembrar coisas. Né? É um lugar em que nós nos dirigimos quando eu quero ver, conhecer ou relembrar. As duas coisas estão lá. E é um lugar que, apesar de tudo, ele não pode ser estático. Né? Você tem uma dinâmica para dentro de um museu que é a seguinte. Você tem uma dinâmica entre a chamada reserva técnica do museu, que é quando você tem lá todo o acervo guardado de tudo. Né? Acho que, seja qual for o tamanho dos museus, nunca está tudo exposto. Né? E a conformação, o modo de exibir, o modo de mostrar também faz parte disso, a estética da exibição também faz parte, o como contar uma história. Então você tem uma reserva técnica. Mas por que eu estou mencionando
isso? Porque, no limite, uma reserva técnica, conforme ou relacionada ao assunto que você quer trabalhar, ela tem a ambição de guardar tudo. Né? A reserva técnica gostaria de poder ter a chance de recuperar, né, todas as coisas, e, portanto, a formação da reserva técnica é essa parte da ideia de que a memória, o lembrar as coisas, seria a capacidade de lembrar tudo. Mas, ao mesmo tempo, você tem a obrigação de expor ao público, né, o que está sendo lembrado. Você tem aí subentendido que eu faço recortes, né, eu vou lá, busco a reserva, coloco, guardo coisas, volto, né, então existe uma relação ativa do presente com o passado nessa relação, né, em que, embora o lugar seja de lembrar, ele é um lugar de lembrar que ele não pode ser estático, né, até porque, se ele for estático, por exemplo, numa cidade como Picos, por exemplo, né, tem ali uma conformação, é uma cidade menor, a dinâmica das pessoas, as pessoas elas não vão querer voltar. Por que eu vou ao museu? Né, para ver a mesma coisa que eu vi na semana passada? Né, para ver a mesma coisa que eu vi no ano passado? Né, para reobservar as mesmas coisas? O tipo de memória, né, uma memória obcecada por rever as mesmas coisas, não deveria ser. Então, é um lugar em que eu tenho que aprender a relembrar e criar uma narrativa, mais uma vez vem aí o diabo da palavra narrativa, criar uma forma de mostrar as coisas que estão, né, que foram colocadas. Isso no museu em geral, a ideia do museu em geral, né, como um lugar que faz isso. Mas contraposta à noção de que o Brasil é um país que esquece as coisas facilmente. Mas em que sentido que eu estou marcando, né, o que eu quero demarcar essa ideia? Né? Viemos falando aqui da catástrofe como uma coisa que não é inevitável, a crítica como condição ou formação de juízo de valor, falamos logo em seguida de um fenômeno social total, e o museu, né, com a sua ambição da reserva técnica como sendo um lugar de guardar tudo, como também sendo um lugar em que o fenômeno social total estaria ali depositado. Né? Em que sentido que nós esquecemos as coisas? Né? Nós esquecemos coisas como, por exemplo, o papel do racismo na formação da nossa sociedade contemporânea. Né? Nós esquecemos muito. O racismo, ele é um fenômeno social total também. Eu tinha dito a vocês que eu ia lembrar algum, né? E o Joaquim Nabuco, eu peguei alguns trechos do abolicionismo, né, trechos pequenos também, para não ficar muito maçante, ele faz algumas descrições do que era o racismo no final do século XIX, que fazem menção exatamente a essa ideia de que eu estou ali vivendo numa situação em que todas as instâncias da vida coletiva são afetadas por aquilo. E ele vai dizer, a nossa responsabilidade com o futuro é exatamente evitar que isso se repita. Então, por exemplo, na página 26 aliás, na página 26 não, desculpa, na página 26 do meu texto, né, só para voltar aqui, ele vai dizer o seguinte, isso é o Joaquim Nabuco no Abolicionismo, né, um clássico lá do século XIX. O nosso caráter brasileiro, o nosso temperamento, a nossa organização toda física, intelectual e moral, acha-se terrivelmente afetada pelas influências com que a escravidão passou 300 anos a permear a sociedade brasileira. A empresa de anular essas influências é superior, quer dizer, né, no português, né, mais contemporâneo, esse aqui é um português mais castiço, a ideia de acabar com isso, né, é uma obrigação, ele está dizendo isso lá no final do século XIX, é superior. É superior, por certo, aos esforços de uma só geração. Mas enquanto essa obra não estiver concluída, o abolicionismo terá sempre razão de ser. Né? É muito interessante, você pega assim, é uma obra que não se concluiu, né? É um país que é absolutamente, né, e isso é que é impressionante, ele não apenas permanece racista, ele reinventa o seu racismo. Né? A reinvenção do racismo contemporâneo, né, significa também que nós lembramos muito mal dele. Né? Ele é um fenômeno que sofreu mutações, e são mutações a ponto mesmo de que os seus principais fundamentos pudessem ser esquecidos. Né? Pudessem ser esquecidos ao ponto de fazerem parte do discurso contemporâneo nosso como se fossem novidade, tanto de quem critica, de quem coloca objeções, como de quem defende. Por exemplo, é o próprio Nabuco que vai dizer qual que é um fundamento básico, né, simples, com todas as suas consequências catastróficas, do racismo brasileiro, do racismo do século XIX. A escravidão moderna, né, aquela moderna do século XIX, repousa sobre uma base diversa da escravidão antiga.
Quando ele está chamando de escravidão antiga, é a escravidão que a gente vai observar na Grécia Antiga, nós vamos observar no Império Romano, etc. Que base é essa? A cor preta da pele. Né? Se você vai até o século, até a Antiguidade Clássica, a possibilidade de escravizar alguém é o que o Foucault chama de um fenômeno jurídico-político. Né? Não se trata de uma característica inata a um indivíduo. O indivíduo escravizável, ele é escravizável por conta de um contexto social que se impôs à condição individual dele. A cidade A perdeu a guerra para a cidade B. A cidade B ganha o direito moral de escravizar a cidade A. Essa não é uma situação que vai perpetuar-se pela eternidade, né? Porque a cidade B pode, em algum momento, perder a sua condição para uma outra cidade e os indivíduos da cidade A tornarem-se libertos. Não é uma marca para a vida dos indivíduos que vão, né? Não é uma marca que vai ser transmitida de ventre a ventre, para usar a expressão do próprio Nabucco aqui. É algo que é transitório, algo que não vai permanecer. Mas nós esquecemos disso. Né? Nós, hoje, né, nós encontramos pessoas, e daqui a pouco eu vou tentar mostrar por que nós estamos falando disso e de pandemia simultaneamente, nós encontramos pessoas que vão questionar a possibilidade de falar de, por exemplo, negros que escravizavam negros. Né? Ora, por que nós devemos reparar ou criar qualquer tipo de reparação histórica, estrutural? Por que nós devemos carregar uma culpabilização coletiva, se afinal de contas eram os próprios negros que vendiam-se uns aos outros na África, etc. E tal. Quer dizer, sem levar em consideração de que na África o que acontecia era um fenômeno jurídico-político da antiguidade, enquanto no Novo Mundo o que acontecia era a escravidão moderna. Ele tinha a convivência de dois fenômenos simultâneos. Né? O negro que escravizava o negro na África para poder ser vendido aqui, ele não esperava de maneira nenhuma que a eternidade, ou a progenie, ou a prole de todos aqueles outros pudessem ser eternamente escravizados, porque lá era jurídico-político, e aqui ele é racista, relacionado à cor da pele. Né? E a cor da pele é algo que você não é um fenômeno inato. Né? E ele continua dizendo, ninguém pensa em reduzir homens brancos ao cativeiro. Para este, ficaram reservados tão somente os negros. Então, nós ficamos claros, né? Se no fenômeno jurídico-político a cidade A tinha tantas chances de escravizar os cidadãos da cidade B quanto os da cidade B escravizarem a na escravidão moderna, os brancos nunca serão suscetíveis de serem escravizados. Né? Nós não somos um povo exclusivamente branco e não devemos, portanto, admitir essa maldição da cor. Pelo contrário, devemos tudo fazer por esquecê-la. Né? Essa ideia da culpabilização coletiva, que ele está dizendo assim, enquanto nós não tivermos, é muito interessante como que ela existe, até mesmo quando nós formos pensar em autores conservadores alemães falando do nazismo e do Holocausto. Né? Existe um autor que é muito caro, né? Aliás, coitado desse autor, né, na verdade. Ele é muito caro ao Olavo de Carvalho, o Eric Wegelin, que é um autor conservador alemão, e o Wegelin tem um livro chamado Hitler e os Alemães, lá de cá, e tem tem vários pedaços desse livro em que ele fala da expiação da culpa coletiva que os alemães têm que passar. Né? A ideia de que o Holocausto, o nazismo, era impossível não saber o que acontecia. Né? Tem um momento que ele vai falar assim, olha, quero desmascarar toda a trapaça do álibi. Que álibi é esse, né, para os alemães? O álibi de que à época não se podia ainda saber. Aí ele vai dizer, olha, podia-se, caso se fosse inteligente o bastante. Qualquer pessoa que fosse inteligente o bastante sabia que o Holocausto, o extermínio, o genocídio judaico estava acontecendo. E aí eu arrisco uma coisa que eu não tinha pensado para esse momento. Qualquer um de nós, com 2 gramas de inteligência na cabeça, sabe que nós estamos vivendo um genocídio também acontecendo entre nós. Né? Quem fosse estúpido e tivesse sofrido perda da realidade, talvez não pudesse saber. Nós temos um autor conservador dizendo isso, né? Assim, que a expiação da culpa coletiva é uma necessidade. Ele fala que esse livro é posterior, né, evidentemente posterior ao final da Segunda Guerra Mundial, e ele vai dizer, e os alemães vivem isso um pouco até hoje, a ideia de que eles têm responsabilidade histórica sobre aquilo que aconteceu. Não há espaço para a sobrevivência do genocídio, não há espaço para a sobrevivência
das situações em que as pessoas não possam, nas gerações seguintes, né, elas não podem se eximir dessa culpabilização. Mas nós não, né? Nós esquecemos disso, é isso que eu quis dizer com o Brasil esquece, né? A gente esquece ou lembra mal, né? Nós podemos falar assim, o Brasil esquece fácil, mas nós podemos falar que o Brasil lembra mal, né? O Brasil lembra, ele tem problemas, o nosso ensino de história tem problemas em conseguir mostrar para as pessoas que datas como 13 de maio, né, não são datas de celebração à emancipação dos negros, à alforria de todos os negros por conta da princesa Isabel, porque isso, na verdade, não foi. Não, o Brasil lembra mal da ditadura, o Brasil lembra mal de tudo, e aí, eu esqueci, não vi o nome de quem comentou isso aí, lembra mal da ditadura, lembra mal de tudo, e nós não temos o direito de lembrar mal da pandemia. Assim, nós não temos esse direito, né? Nós temos a responsabilidade histórica de resgatar a lembrança, né, dessas coisas que nós lembramos mal, do racismo, por exemplo, que eu estou citando aqui, né, e temos a obrigação de lembrar bem do que foi esse fenômeno, que é a pandemia que nós estamos vivendo agora, e que é um fenômeno que nós podemos identificar como um fenômeno genocida, né, que infelizmente é genocida, que não parou ainda, né, nós estamos no meio do Holocausto Nacional, e a nossa obrigação é lembrar disso depois, né? Como um fato social total, um fenômeno, desculpa, eu estou confundindo o tempo todo, como um fenômeno social total mundial, né, a pandemia, ela tem dois componentes que convergem muito. Eu vou tentar, essa separação também é meramente para tentar fazer a exposição, né, para deixá-la mais clara, mas isso não significa que essa separação seja fácil de ser feita, entre um fenômeno que é de ordem global e um fenômeno que é de ordem local. Bom, em primeiro lugar, ele existe nesse fenômeno de ordem global, né, como fenômeno total, existe um fundamento biológico, né, mas ele não é um fundamento biológico, não é um vírus que surgiu do nada, né, é um vírus que surge do nosso modo econômico de explorar as nossas commodities, né, assim, o fato de que nós temos aí homogeneização de populações animais, né, porcos, galinhas, etc., para fornecimento de alimentação também homogeneizada, a chance de que haja uma reprodução, uma rápida sucessão de gerações de vírus, de contatos de vírus com outros vírus, bactérias, etc., esse tipo de organismo, até um ponto em que haja, né, as mutações são sempre, acontecem o tempo todo, mas a aceleração e a homogeneização genética que as populações de porcos, galinhas, etc., criadas em massa como commodities, para alimentar grandes contingentes populacionais, que também têm a sua alimentação, né, alimentação, não apenas a sua alimentação cultural, mas a sua alimentação, as coisas que comem completamente homogeneizada, tudo isso facilita o surgimento de situações ou de organismos biológicos que podem adaptar-se bem, que é o que nós estamos vendo agora, a contaminar populações que tornaram-se integradas mundialmente por conta da globalização econômica, etc., que nós vimos agora. Esse é um fenômeno biológico, que é um fenômeno biológico, mas ao mesmo tempo ele é econômico e político. A economia política da globalização trazia implicada em si a ideia de que algo como uma pandemia generalizada pudesse acontecer. Tá? Bom, nós temos outras pandemias em vigor, até hoje, né, em vigor é ótimo, né? Nós temos uma pandemia, a pandemia de AIDS está aí até hoje, mas o processo de contaminação é menos, ele exige uma série de condicionamentos para poder se perpetuar, que são diferentes desses que nós estamos vivendo agora. A pandemia de H1N1 ainda não está toda completamente derrotada, mas há remédios para isso, mas a pandemia do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, a da Covid-19, ela tem uma série de características aí que tornam, né, ou que tornaram o espalhamento dela como um fenômeno social total mundial muito grande. O problema disso, né, gente, é que nós temos aí uma certa, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de uma certa impotência local para poder tratar desse assunto nesse nível, né? Ou seja, não adianta eu pensar que nós vamos conseguir alterar a natureza da economia mundial só aqui no Brasil, né? Assim, nós temos uma série de pessoas, nós temos uma estrutura da vida social de uma parte do país, de uma parte substantiva do país, dependente disso, né? O país hoje, a economia do Brasil depende do agronegócio, né? Em certa parte depende do agronegócio, né? Nós estamos numa situação
em que a entrada de dinheiro, depende do agronegócio, eu vou reformular a frase, né? Depende do tipo de exploração de commodities que o agronegócio tornou-se capaz de fornecer com um grau de aperfeiçoamento tecnológico substantivo e com um valor barateado muito grande, também plantando transgênicos e outras coisas mais. Então você tem um negócio, né, muito grande que o agronegócio consegue suprir, e a gente não abre mão disso de uma hora para outra, você só abre mão disso se fizer uma concertação mundial para que esse tipo de matriz de desenvolvimento, de exploração econômica pudesse ser alterada, né? Então, a partir daí, nós temos uma dimensão dessa pandemia como uma catástrofe social total significativa, que precisa ser compreendida dessa forma, mas que só pode ser enfrentada dessa forma como membros, ou os países membros de um determinado organismo se organizarem para permitir a mudança dessa base, a mudança dessa estrutura. Porém, nós temos um componente local, né? Quer dizer, nós temos aqui no Brasil uma expressão, né, uma maneira pela qual a pandemia acabou se realizando, que é muito diferente do que se realizou no restante do mundo. E aí eu vou recuperar aquele primeiro conceito, o segundo conceito que eu falei, que é o conceito de crítica. Qual que é a crítica dos 500 mil óbitos que nós temos? Né? E já dá para aumentar, nós já sabemos que vai chegar a 500 mil, se é que não vamos chegar a 1 milhão, infelizmente, né, do jeito que a coisa está andando. Qual que é a crítica? Quais foram as condições de possibilidade de existência para que um fenômeno que no restante do mundo é trágico, problemático, etc. Eu vou refazer uma coisa, eu vou me lembrar de uma coisa aqui que eu não tinha colocado no meu texto, né? Por que nós nos escandalizamos tanto quando a Itália estava fechada, quando todo mundo falava assim, nossa, morrem 300 pessoas por dia na Itália, e aí as pessoas iam, né, para a televisão e diziam, olha, que absurdo, isso não chegou ainda, nós estamos, nem tinha havido a primeira morte ainda, o primeiro óbito no Brasil documentado ainda, nós estávamos escandalizados. Aí na hora que o escândalo chegou aqui, na hora que nós começamos, aí era como se não estivesse do lado de nós. Né? É como se não estivesse acontecendo. E as coisas foram escalando, e todo mundo, nós nos habituamos, não é a ideia que nós habituamos a 2.000 óbitos, nós habituamos ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto, e simplesmente... Professor Roger, desculpa te interromper, mas não, indo ao encontro da tua fala, como nós não nos escandalizamos quando estamos diante de uma CPI que o ex-ministro da Saúde diz missão cumprida, e não há um ponto de revolta. Assim, a pandemia é um fenômeno global, dentro do nosso país ela está acontecendo de uma forma, que me perdoem a palavra, os que não concordam, irresponsável, e você está diante de uma CPI, como eu estou tentando acompanhar, e você percebe que os principais responsáveis por tentar sanar ou solucionar esse problema, eles simplesmente estão tirando o corpo de banda, um passando a bucha para o outro, e passando para o outro, e o último ministro da Saúde, aliás, o penúltimo, disse que a missão foi cumprida, que as coisas estavam correndo como deveriam correr. Sendo que a gente está com, como o senhor já falou, quase 500 mil mortos. Fica um ponto de reflexão, de crítica e de revolta. Eu acho, eu quero complementar, assim, eu acho que as pessoas, a maior parte de nós está com medo. Eu não sou partidário da ideia de que a maior parte das pessoas desse país está... há uma parcela significativa de gente que não está nem aí. Né? Quando você fala assim, tem 20% da população brasileira tolerante à pandemia. Aí você pode dizer, olha, 20% é pouco, né? Um quinto da população, mas 20% equivale a 44 milhões de pessoas. Né? Então, nós temos 44 milhões de pessoas que não têm a menor, né, a mínima corresponsabilização em relação a isso. Mas eu acho, e aí eu sou otimista nesse aspecto, né? Eu sou otimista pelo fato de que a maior parte de nós não sabe como agir, né? Não sabe como agir porque nós estamos aí numa série de obstáculos que nos impedem de agir como nós conhecíamos. Né? Por exemplo, hoje eu vi uma convocação para a semana que vem, só para dar um exemplo que me ocorreu agora, uma convocação para uma manifestação na semana que vem.
no final do mês, está sendo feita contra o governo, contra a pandemia, etc, etc. Então, nós vamos ter que fazer botar na balança, né? E eu vi uma das pessoas que estava colocando, dizendo isso, falou assim, a pandemia, o governo é mais perigoso que a pandemia. Mas será mesmo? Né? Nós chegamos numa situação em que a situação que nos imobiliza, ela é real. Né? As pessoas não querem sair de casa para protestar, por exemplo, é perigoso. Né? É de fato perigoso. Né? Então, nós temos um elemento, um fenômeno coletivo, mas você tem um vírus, o vírus existe, né? Ele não deixa, ele não vai passar, ele não vai passar ao meu largo porque eu estou protestando contra ele, né? De forma absolutamente nenhuma, ele vai continuar existindo e atuando. Então, nós temos um grau de imobilidade e de imobilismo que está encerrado na própria dinâmica da catástrofe que nós estamos vivendo. Né? E eu acho que a maior parte de nós não sabe como agir. E também acho que a maior parte de nós não está conformada com a situação. Né? E esse é um desafio. Isso, não me perguntem o que fazer, porque eu não tenho a menor ideia. Porque realmente é algo que boa parte dessas pessoas agem no limite das instituições, sabe? Assim, aquilo há um dado momento em que você tem que contar com a boa vontade dos indivíduos, há um dado momento que você tem que contar com uma honestidade voluntária dos indivíduos. Essas pessoas, elas exploram essas falhas. Né? E nós não sabemos como explorar, nós não vimos isso. Né? Nós temos hoje, por exemplo, um presidente que eu estou dizendo isso assim, é quase como uma constatação, não estou nem falando. É um presidente que fala uma linguajar, usa um linguajar chulo todos os dias, né? É isso que eu estou querendo, eu vou completar o exemplo. Ele usa um linguajar chulo todos os dias. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso sabe que o uso do linguajar chulo não é suficiente para poder decretar, por exemplo, o impeachment de alguém, né? Porque, assim, o impeachment é uma medida tão violenta do ponto de vista institucional político, né, que o uso do linguajar chulo, a falta de educação, a grosseria, tudo isso junto, são pouco para fazer isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém esperava, ou ninguém espera, que alguém que ocupe uma posição daquela natureza tenha um linguajar daquela natureza de maneira repetida todos os dias. A nossa expectativa é que as pessoas se comportem bem. Né? Nós esperamos que isso aconteça sem que eles sejam obrigados a fazer isso. É esse interstício que essa gente explora. Né? É nesse ponto que está ali. E nós não sabemos lidar com isso. Né? Nós ainda não sabemos como ultrapassar esse processo e transformá-lo em algo que os dissuadisse de agir tal como agem. Né? E isso é um problema para nós. E eu acho que, quando eu estou falando aqui que nós temos um elemento de ordem local, é exatamente essa dimensão do local da pandemia que permite ou que facilita com que as coisas que estão aqui vivendo, que estão nos afetando o tempo todo, que nós não ainda conseguimos encontrar um modo de nos contrapor a ele, a não ser o modo que virou o norte, e para o qual eu também não tenho o menor problema, pelo menos por enquanto, por falta de outra alternativa, que virou o norte da vida política comum. Né? A eleição. Vai ter eleição. Quem sabe ano que vem. Eu me pergunto o seguinte, e se a gente não conseguir fazer pela eleição, o que será de nós? Né? Aí é um problema. Né? Porque nós não estamos conseguindo pegar isso. Então, nós precisamos criar memórias dessa época, as memórias disso, de mostrar onde o sistema no qual nós estamos vivendo falhou. Quais são os interstícios que são incapazes de transformar o processo, que permitem que pessoas cuja moral, cuja competência, acho que são esses dois elementos que são problemáticos, porque eu sempre disse que para o governo Bolsonaro, para mim, uma das coisas que mais me espantou enquanto ele era também candidato, que me espanta mais, não é a mais grave não, mas é que me espanta mais, é o nível de burrice e incompetência associada às pessoas que foram eleitas. Eu nunca vi tanta gente burra junta. Eu vou repetir, eu nunca vi tanta gente burra
incompetente, incapaz, completamente despreparada intelectualmente, como num governo desse mesmo lugar. E há uma atração, né? Hoje eu estava vendo, eu estava lendo um dos textos que eu ia passar para vocês, que era falando sobre tragédia, né? Existe uma espécie qual que é o termo que o Rimini utilizou? Solidariedade, não é solidariedade, não. Eu esqueci o termo. É como se fosse a solidariedade do mal, mas não é exatamente a solidariedade do mal. É assim, os eventos que são todos bons, eles não se atraem e acontecem simultaneamente, mas os exemplos que são maus, eles se atraem e acontecem simultaneamente. Então nós estamos com uma quantidade de gente incompetente e burra que não há nenhum. É claro que o caráter também está no meio. Há interesses associados a isso também. E como nós vamos lidar com isso para frente? Né? Como é que nós vamos legar essa memória para diante? Né? Nós não podemos agir, né, pensar que esse é um fenômeno só local. Né? Assim, nós não podemos ter uma atitude, um modelo de memória solipsista. Né? Nós precisamos criar uma memória da pandemia brasileira. Né? Aconteceu aqui algo que não aconteceu no restante do mundo. Eu não sei se isso vai ser uma memória que não aconteceu, que vai rivalizar, acho meio complicado fazer esse tipo de conta, se isso vai rivalizar com o Holocausto, se isso vai tal, mas é um genocídio. Né? É um genocídio que está acontecendo dos nossos olhos. Né? E aí o desafio dessa memória para o presente que está ali é que nós consigamos entender o que está perpassando a nossa própria ação, como é que nós colaboramos com isso, né, o tempo todo, né? E eu acho que para fazer isso, só para finalizar, nós precisamos tentar explorar características desse comportamento dos indivíduos que são os negacionistas. Né? E aí eu vou citar, por isso que eu falei, por que eu falei do racismo, eu queria ligar as duas coisas, né? É porque nós lembramos mal do racismo até um ponto tal em que questões velhas no sentido de não que elas tivessem sido superadas, elas puderam permanecer, de tanto que nós lembramos mal. Né? Então, nós não podemos... E o Joaquim Nabuco percebia ali naquele momento que o racismo tinha conformado a sociedade brasileira por 300 anos e condenava as gerações, pelo menos uma parte das gerações subsequentes, a criar as condições para se livrar daquilo estruturalmente. Né? Nós temos a obrigação de compreender coetaneamente, no momento em que nós estamos vivendo, quais são as características do nosso tempo que nós não podemos legar para diante. Né? É isso que tem que virar memória, né, eu acho. E aí eu vou, para terminar, né, para não me alongar demais, eu vou me ater a citar os títulos, os subtítulos de um livrozinho que já foi publicado em português, que chama Como o Fascismo Funciona, do Jason Stanley. Tem vários livros que estão falando a respeito disso, dos fenômenos contemporâneos, e ele cita 6 ou 7 características do fascismo contemporâneo, que nós temos, eu acho que nós temos a obrigação de fazer memória deles, né? Fazer memória contrária. Né? Então, por exemplo, o que esses indivíduos fazem? Eles têm uma relação com o passado em que eles mitificam o passado. Né? No caso do nazismo, a mitificação do passado se dava com uma vinculação entre os vikings, a memória, essa coisa de viking, de bandeira, de chifres e tal, como se os alemães do meio do século XX fossem os herdeiros dos vikings, da raça branca, etc. E tal. Nós aqui vemos, por exemplo, pessoas, tem sido muito comum, gente negando a ideia de que, por exemplo, tem havido ditadura no Brasil. Ele mitifica o passado nesse aspecto, né? Criando a noção, não há ditadura, ou não houve racismo. Né? Então, essa noção de transformar isso, e aí a responsabilidade de quem trabalha com isso. Eu sou historiador, a Ana é historiadora, e nós estamos falando com pessoas com museus. Essa é uma obrigação nossa. Né? E eu acho que, em certo sentido, nós temos que saber que nós, os professores de história, fracassamos. Né? O fracasso dos professores de história no ensino da historiografia é retumbante. Né? Porque as pessoas são incapazes de, por exemplo, a maior parte de nós, somos incapazes, por exemplo, de abrir mão de do termo escravo, que significa a escravidão nata,
e passar a utilizar o termo escravizado, que significa forçar alguém a ser escravo, que está no livro do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, o 3º ou 4º capítulo que está aqui, ele começa a falar do escravizado, né? A gente continua falando de escravo. Nós falamos de índio, ao invés dos indígenas, né? A nossa linguagem significa aquilo que nós não conseguimos transpor. Então, há um fracasso de quem lida, com quem faz, de quem ensina história. É claro, eu não vou aqui fazer o papel de dizer, somos professores de história, somos todos os mauzinhos, né? Dar aula é uma atividade mal remunerada, você tem dezenas de alunos para poder lidar com eles, você tem o diabo do livro didático, você tem que lidar com eles, você tem uma série de problemas, né, com os quais os professores de história, mas nós não sabemos ainda transpassar esses problemas. Uma outra característica do racismo contemporâneo é a anti-intelectualidade ou anti-intelectualismo, né? A ideia de tratar isso como sendo pedante. As pessoas que querem discutir as coisas, olha, eu vou conceituar. Aí, para quê? Né, conceituar é uma bobagem, eu não tenho que... Né, a ciência, o negacionismo que está aí, né, graçando, esse processo relacionado à ideia de cloroquina em remédio é uma das coisas mais anticientíficas que eu já vi na minha vida. E isso é tão facilmente refutável, né, porque eu vejo isso todos os dias na internet. Todos os dias os indivíduos falam assim, não, eu tomei cloroquina e melhorei. Aí alguém brinca e fala, porque é o óbvio, eu tomei cachaça e também melhorei, porque o nexo causal não foi estabelecido. Né? Isso é metodologia científica de primeiro período de curso de graduação, isso é uma coisa mais simples do mundo. Né? Mas nós conseguimos criar uma situação em que o anti-intelectualismo, o anti-cientificismo, a anti-ciência, o anti-intelectual predomina, né, entre nós. A ideia da hierarquia, né? Se tem uma coisa que nós temos que lidar com isso da sociedade hierarquizada em vários tipos de subjugados e subjugadores, né? Mas nós temos uma herança trágica, né, que está na bandeira, né, a porcaria da ordem e progresso. Né? Aliás, faríamos muito bem se queimássemos todas as nossas bandeiras, porque nós temos, assim, boa parte do que é ruim nesse país vem desse patriotismo de meia pataca e da boca para fora que nós temos. E a ideia de ordem, né, a ideia de manter uma sociedade hierarquizada, cada um no seu lugarzinho, sem reclamar, completamente domesticado pela posição, sendo subjugado pela história, sendo vítima da história, não podendo mudar de lugar. Esse elemento todo, isso está lá, né, no dístico da bandeira. Ordem e progresso é ficar no seu lugar. A ideia tá lá. Então nós temos uma série de elementos que fazem parte do racismo clássico, do fascismo clássico, que estão sendo reinventados aqui, ou que já existiam, eles só conseguiram se organizar, né, a confluência, se organizar. A vitimização, né, esses indivíduos, eles se vitimizam, né, bastante, né, eles são os perseguidos do comunismo, os perseguidos do globalismo, os perseguidos do não sei o quê. Não tem como pensar de outra forma. A ideia da lei e da ordem, né, esse é um país que já devia ter enforcado o último jornalista de programa policial na tripa da última subcelebridade de internet, de Instagram, seja lá o que for. Porque não tem nada mais deletério para esse país que esse tipo de coisa. Né? Nós temos aí toda a subjugação, a falta de respeito ao devido processo legal, aos direitos que as pessoas devem ter por princípio colocados, sendo diuturna. Os programas de televisão, policiais de televisão e de rádio também, que tem uma característica muito interessante. Há ali criminosos e suspeitos, criminosos em flagrante e suspeitos. Quem são os criminosos em flagrante dos programas de televisão? Os policiais. 95% das vezes eles estão ali violando os direitos fundamentais dos suspeitos, flagrantemente, sem o menor constrangimento. Né? Por quê? Porque expõem os indivíduos, porque mostram a cara deles, porque citam seus nomes, etc. É muito interessante, nos programas policiais, quem está cometendo crime são eles, e em flagrante. E
eu me lembrei disso agora, já estou tentando encerrar. O Joaquim Nabuco fala disso, é muito interessante quando ele vai dizer do racismo no Brasil, do abolicionismo, fala, quem comete crime? Os brancos. Quem sofre pelo crime que é conhecido? Os negros. Né? O criminoso é o branco. Porque ele também faz uma situação... Eu estava relembrando isso e vendo, né? Assim, nós temos uma série de legislações que já tinham alforriado a maioria dos negros, etc., no Brasil, 50 anos depois, quando ele fala aqui, que a maior parte dos negros escravizados no Brasil, nem cobertura legal para essa escravização eles tinham. Né? Legalmente eles já eram alforriados. Né? Os criminosos eram os brancos, mas os que sofriam a pena eram os negros. Nos programas policiais de televisão, os criminosos são os policiais e os jornalistas. Criminosos nesse seguinte sentido, vou deixar isso bastante claro, não significa que não há possibilidade que haja pessoas que eventualmente vão ser condenadas depois quando aparecem ali. Mas quem está cometendo um crime em flagrante são os jornalistas, né, a rede de televisão. Ali é um crime em flagrante acontecendo. Mas o discurso é invertido. É a ideia da lei e ordem. Né? É a noção de que a sociedade tem que ser submetida a um poder autoritário, e que ser submetido a um poder autoritário é algo que nós devemos, né, nós devemos nos sentir gratos por conta disso. Nós não podemos deixar isso como perpetuação de memória para o futuro. Né? Enfim, eu não vou me estender em várias outras, tem aqui 8, 10 características, e a intenção não é esgotar o assunto, mas é para pensar nessa ideia de como reinventar, desculpe, não odeio essa palavra, odeio reinventar, saiu sem querer, de como criar memórias nos espaços dos museus para o futuro que sejam capazes de lembrar o que é essa tragédia do presente que a gente está vivendo agora. É isso, muito obrigado, desculpem pelo abuso da paciência de falar tanto tempo, eu nem cronometrei quanto tempo foi, mas foi bastante mais do que eu estava imaginando. Não, é um prazer te ouvir, Roger, sempre. Eu sou muito suspeita para falar, viu, gente? Mas antes de eu abrir para as perguntas, e eu gostaria que vocês levantassem a mão para a gente poder elencar, e os meninos organizem, por favor, a ordem das perguntas. Eu gostaria de comentar uma coisa com você, Roger, que eu acho que eu não cheguei a comentar com você, aproveitando que eu tenho os meus alunos tanto de memória e história quanto de teoria, né, estão presentes, disso que você foi conversando com a gente, sobre a questão desse fenômeno social total, né, eu peguei teoria 2 e peguei memória, e peguei textos, por exemplo, eu cheguei até foi interrompido agora, por conta do evento e de outros eventos que aconteceram também nesses últimos 15 dias, mas eu cheguei no Benjamin, para falar um pouco das teses sobre história do Benjamin. Sim. E eu confesso para você, então eu estava dando o Benjamin de um lado, né, nas teses sobre história, na aula de teoria, e o texto do Portelli sobre o massacre de Civitella. Então, eu estava imersa no nazismo, no fascismo, e foi impossível, Roger, não travar mesmo, no sentido de perceber nos textos, nos escritos do Benjamin, nos escritos, nos depoimentos que o Portelli organizou sobre os massacres que os nazistas cometeram em solo italiano, a gente não sentir esse ambiente nesse que nós estamos vivendo hoje. Sabe? Aquela tensão que o Benjamin vivia, de perceber todas as catástrofes que o Benjamin coloca, né? A tese sobre o anjo da história, ela é lapidar nesse sentido, como que o momento que nós estamos vivendo hoje, ele tem muitas similaridades. E até quando você falou, olha, você trouxe o título que você definiu o título da sua fala hoje, eu não consegui parar de pensar nisso. Né? Quer dizer, como é que a gente vai... eu me sinto, como professora de história,
eu me sinto paralisada, de medo, daquilo que você colocou para a gente. Olha, tem uma parte que está com medo, eu sou daquela parte que está com medo, não apenas da letalidade do vírus, da pandemia em si, mas do momento político que a gente está vivendo, que é gravíssimo. Se nós tivemos momentos terríveis, como a ditadura militar, todos os processos históricos que a gente estudou, muitas vezes com muito distanciamento, ao olhar para os textos e para as narrativas, os testemunhos orais das pessoas que vivenciaram aquele horror que foi a década de 40 na Europa, é impossível não fazer uma relação com esse presente que nós estamos vivendo hoje, e por isso que eu acho por isso que eu te agradeço muito a fala hoje, e eu aproveito para fazer essa confissão, né, especialmente aos meus alunos, que não está sendo fácil lidar com os textos por conta do momento que nós estamos vivendo. Né, porque a identificação, até para a gente poder conversar com os alunos, para que eles tenham um pouco dessa dimensão, eu não estou me sentindo capaz de fazer isso, porque é tão presente que basta olhar para o lado que você vê o Holocausto, né? As pessoas estão morrendo, e o resto anestesiado, como se preocupado com questões cotidianas, é inacreditável. Então, é nesse sentido a minha observação. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. A Gisele está com a mãozinha levantada, eu estou vendo aqui, mas se os meninos quiserem colocar uma ordem ali no chat, eu agradeço. Pode falar, Gisele. Sim, boa noite a todos, né? Eu já tinha interrompido o professor, desculpa, professor, a falta de educação, mas é que eu tinha feito uma pergunta baseada no início da sua fala, que eu achei também a sua fala até o final muito importante, muito necessária para que a gente refletisse sobre o momento atual, mas como eu não tinha me preparado para fazer a pergunta, eu resolvi não deixar ela passar em branco, porque eu acredito que para os meninos que estão na graduação, que estão começando a entrar nos projetos da UF, talvez ela também se torne importante. Quando o senhor fala das questões do apagamento da memória e de como os nossos museus a nível nacional, eles estão sofrendo um processo de defasagem, né? A gente teve o exemplo do caso do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Que ele acabou pegando fogo. Muitos desses arquivos, eles foram perdidos, né? E, então, de certa forma, há um apagamento da nossa memória, uma falta de preservação, por assim dizer. E aí, como a gente está presente, na verdade, os meninos, com o Museu Alzira Albano, e aí também o senhor colocou na sua fala que a gente precisava chamar um pouco mais a atenção em relação à memória da cidade de Picos mesmo, no início, porque a gente tem de ter essa conservação dessa memória, e o museu, que é o ambiente inserido para que a gente continue, muitas vezes ele não chama tanta atenção devido a essa falta, né, de novidade, falta de coisas para serem elencadas ao museu. Eu gostaria de ouvir do senhor possíveis sugestões de como tentar melhorar essa prática. Uma vez que esses alunos da UFP agora na graduação vão trabalhar nesse museu, né, vão fazer uma parceria, e às vezes uma boa dica pode ajudar nessa conservação, nessa preservação e até nessa ampliação da nossa memória enquanto picoenses. Uma das soluções para a gente não esquecer de vários fatos históricos e personagens da nossa cidade foi criada por um estudante de história, que é o Igor Menezes, que criou o site do Picos das Antigas, o que já vem trazendo fotos. Ele traz vários casos que aconteceram na cidade décadas atrás, anos atrás, mas para esses alunos que estão agora em parceria com o museu, coordenados pelo professor Pedro e a professora Ana Paula, quais dicas o senhor daria para que eles pudessem estar melhorando essa situação em relação à memória da nossa cidade? Olha, Zé, eu esqueci não, eu pulei uma frase que eu tinha escrito aqui e que vai na direção do que você está dizendo aí.
Eu não sei se eu consigo dar uma solução boa para isso, mas eu tinha escrito aqui o seguinte, né, que quando eu estava falando daquela dinâmica entre o local e o global, né, uma separação mais para finalidade analítica do que propriamente para uma situação real que tem do dia a dia, ele está dizendo, olha, nós não podemos simplificar, eu escrevi aqui para mim, né, nós não podemos simplificar essa ideia, né, nós não podemos resumir a um modelo de memória que eu chamei de memória solipsista, é o termo que eu tinha colocado aqui que não usei. O que isso significa? Né? Quer dizer, a ideia de que a percepção do mundo, ela não pode ser a percepção do mundo do eu empírico, como a gente chama. Né? Essa noção do solipsismo é a ideia de que o mundo só existe a partir da minha própria percepção, o conceito filosófico que você tem aí. Como se diz, a árvore na floresta não cai se eu não estiver lá, esse tipo de coisa. Né? A ideia do solipsismo é a construção do mundo, a percepção de que o mundo existe, porque eu experimento, né? E só o que eu experimento existe ou não. Né? Por que eu estou recuperando isso? Lembrei, né, na hora que você fez essa pergunta. Porque eu acho que o principal elemento aí nem é tanto a lembrança das coisas da área, da cidade, Picos, mas é principalmente saber conjugar o que coloca Picos no local e no global simultaneamente, sabe? Assim, o que faz com que as experiências que existam aí possam se conectar com o restante das experiências que nós estamos vivendo por obrigação para o mundo. Eu acho que uma historiografia eminentemente local, ela fazia mais sentido quando a gente pensava num mundo que era pouco conectado. Né? No mundo em que as pessoas tinham menos, faziam parte. Eu não estou entrando, eu não gosto muito eu até uso uma expressão que é meio pejorativa quando eu falo do livro do Pierre Levy, da inteligência coletiva, que eu chamo de Pierre Levismo, né? Que é a ideia de uma grande concertação, organização, um otimismo gigantesco que as novas tecnologias iam trazer, a criação de uma arena global, mundial, democrática, em que todo mundo de boa vontade iria se conectar. Eu não compartilho dessa ideia, não. Mas nós vivemos um mundo coletivo, global, etc. E coletivo no sentido das diversas experiências que estão em todas essas instâncias. Esse solipsismo local, ele realmente, eu acho que ele pode empobrecer, eu imagino, que se empobreça, isso pode até, em alguma parte, se transformar em algo que faça com que, por exemplo, um museu possa se tornar mais interessante para quem vem de fora do que para quem está no lugar. Né? Porque transforma o lugar de visitação no lugar da curiosidade, da familiaridade, etc. E esse lugar, para ser um lugar da cidade, ele não pode ser esse lugar da familiaridade. Então eu acho que a exploração por parte dos alunos do acervo, eu vou te dar uma ideia do que eu faço quando eu fui ao museu. Né? Eu fui ao museu 2 ou 3 vezes quando eu estive em Picos. Né? E aí já vai muito do interesse pessoal mesmo, eu não sei se a ideia pode ser... Eu folhei todos os livros que eu tive condição, né? E eu pedi, por favor, inclusive, para abrirem algumas das coisas que eu queria abrir e pegar, porque eu queria ver as coisas que estavam lá dentro. E eu acho interessante que os alunos, principalmente aqueles que já estão lá um pouco mais adiantados, ou no meio do curso, já tenham enfrentado algumas bibliografias, etc., possam fazer a mesma coisa, né? Abrir os livros, pegar trechos, elementos, pedaços, conhecer o que está ali dentro guardado e que não é explorado, para depois conectar com a própria experiência do dia a dia, do de fora. Né? E aí talvez criar, eu vou usar essa palavra que infelizmente passou a ser odiosa, mas que ela tem a sua razão de ser, criar uma exposição que tem uma certa narrativa. Né? Acho que essa é a ideia, uma exposição que tem uma certa narrativa. Para mim, nesse sentido atual, né, se a gente fosse pensar só na pandemia e nas suas consequências e no genocídio, que pudesse mostrar qual que é a nossa grande impotência. O que nós temos que legar para o mundo, para o futuro, é onde nós somos impotentes. O que nós não podemos fazer, o que nós não soubemos fazer. Nós não sabemos agir. Né? Nós criamos uma estrutura institucional em que o que se espera dos agentes, do comportamento ótimo dos agentes dentro dessas estruturas institucionais, as pessoas de má-fé conseguiram encontrar pequenas rachaduras nisso e exploraram essas rachaduras.
criando falsas equivalências, etc. Isso é onde nós não podemos agir. Se eu for pensar nesse futuro das memórias do presente, das catástrofes do presente, eu gostaria de legar ao futuro não como um roteiro de ação, né, mas como um objeto da minha experiência, onde eu não consegui agir, o que eu não soube fazer. Eu não sei se eu consegui responder, mas é o que a sua pergunta me sugeriu. Conseguiu sim, professor. Muito obrigada. Roger, tem uma pergunta aqui, eu vou encontrar, da Yasmin, a não ser que ela queira fazer a pergunta no microfone, Yasmin. Eu estou procurando tua pergunta aqui no chat. Eu não vi, porque eu estava acompanhando. Na realidade, professora Ana Clélia, boa noite, tudo bem? Era um comentário no sentido de que essa semana estávamos justamente refletindo sobre essa nossa impotência, digamos assim, a nossa imobilidade diante das questões do presente. E eu acho que o professor Roger Dutra fez uma fala muito contundente e que atingiu a jugular dessas questões. Era mais um comentário nesse sentido. E eu achei ótimo, porque de antemão ele já desbancou a pergunta que eu faria. Ele disse, olha, eu não tenho resposta para isso. Mas essa última fala, no sentido de que nós devemos legar ao futuro a nossa impotência nesse momento, não é? É algo que acredito que seja ético, seja político e seja muito necessário. Então, já me satisfez aqui a curiosidade. Obrigada. Roger, eu penso que uma das tarefas da gente deve ser esse reconhecer mesmo que a gente está perdido, né? E até para que a gente possa reconstruir os nossos laços de solidariedade e para poder pensarmos de forma mais coletiva como que a gente vai... Ana, eu queria só... Desculpa te interromper. Uhum. Mas eu também acho que uma parte desse estar perdido, ele está associado a condições... Existem condições objetivas para que nós não possamos fazer o que nós estávamos habituados a fazer. Sim. Né? E essas condições objetivas são exatamente a doença. A doença existe, né? Assim, ela cria é muito interessante pensar o seguinte, se nós pegarmos a trajetória desse fascismo que vem que eu prefiro chamar no início de um certo autoritarismo, que vem aqui, né, ele vai culminar num fascismo contemporâneo, mas recente, né, de 2014, 15 para cá, mas que vai virar fascismo mesmo, né, de 2018, 19 para diante, nós viemos uma situação de uma certa tolerância para isso, né? Uhum. Tolerando, fazendo, etc. E tal. Uma tolerância que veio acumulando. O Glenn Greenwald, ele usou uma expressão quando ele falava da Vaza Jato, né, quando as pessoas queriam cobrar dele resultados imediatos, ele usou uma expressão que eu gostei muito, passei a adotar, e era isso. Ele falou assim, olha, nós não agimos, a nossa situação, ela não é uma situação que progride por explosão, ela progride por corrosão, né? Por erosão. Nós vamos, assim, criando, tirando as bases, a coisa lentamente. Não. E eu acho que nós vimos num processo que ele podia acumular essa erosão. Eu vou usar uma expressão mais coloquial. A gente vinha enchendo o saco, né, assim, chegando no limite do copo d'água, muito rapidamente, até o momento em que pudesse chegar a gota d'água, né? A gota que faz o copo transbordar. Mas o que aconteceu agora? É que a gota que faz o copo transbordar é a gota que nos prende dentro de casa. Uhum. Entendeu? Esse é o problema, né? Então, eu acho que tem um pouco... eu fazia uma conjugação das duas palavras, assim, nós temos uma certa impotência e não necessariamente... o não saber agir porque a situação nos tornou impotentes. Porque, do modo mais geral, em relação por exemplo, a onda de ignorância que nós temos, né, a supernesciência que nós temos atualmente, nós sabemos como agir. Eu não acho que vai ser inventada na história da humanidade futura nada diferente da ação racional, da ciência, do diálogo, da democracia, nada disso. Eu acho que todas essas fórmulas estão todas aí, estão prontas, elas servem
né, elas são capazes de fazer uma sociedade funcionar de maneira sadia, né? Mesmo que haja divergências, mesmo que mas nós podemos voltar a isso que a gente chamava de normal, a gente está construindo, isso está ali, nós não temos que abrir mão do iluminismo, nós não temos que abrir mão da ciência, por mais que nós façamos críticas às ciências, porque elas podem ser também agentes desse processo, e em certa medida são. Aliás, nesse momento, é curioso que elas não sejam tanto, né? Se nós pensarmos na ciência e tecnologia do fascismo, elas colaboravam muito mais do que colaboram agora, e isso talvez seja também bastante relevante. Mas a solução para isso passa por uma exacerbação daquilo que a gente vinha construir. Nós precisamos de mais ciência, de mais diálogo, de mais coisa. Então, isso nós sabemos fazer. O que nós não sabemos fazer nós ficamos paralisados nessa ideia de um determinado pedaço da ação que envolve estar junto, ele se perdeu. Uhum. Ele se perdeu e aí deu espaço para essas pessoas explorarem esses interstícios. E é um pouco isso, porque isso precisa ser construído, vai ser construído. Aí, em algum momento alguém vai construir alguma coisa. Alguém vai construir alguma coisa, quando eu estou dizendo, coletivamente, né? Vai brotar alguma solução coletiva, não planejada, mas coletiva, mas cujas bases serão as bases da racionalidade e da ciência. Eu tenho certeza que vai ser assim. Não tem outro modo de agir. Ninguém inventou outro modo de agir. Outro modo de agir no sentido racional, né? Assim, no sentido da ideia de uma ação que dê resultado, etc. Eu ainda creio muito nisso. Eu gosto muito da ideia de discutir as coisas, de ler as coisas, de nos informar com as coisas. Eu não gosto de uma experiência pessoal, a gente acaba falando de experiência pessoal, né, mas de recuperar coisas que a gente tinha perdido. Uma coisa que eu passei a fazer tem 2 meses, e eu vou dar isso como, isso não é um exemplo para poder ser seguido, não é nada disso, é que eu recuperei de algo que a gente perdeu da sociedade recente. Eu passei a assinar jornal de novo, físico. Assim, eu cansei de ler notícia, isso é ruim, ler notícias no meio digital não é bom. Né? A experiência da curadoria, a experiência que o jornal trazia, a experiência de ter informações que são de vários indivíduos organizadas visualmente, você lidar com ela, passar, que é o que o livro oferece. Né? Eu acho que quem é apaixonado pela leitura, por exemplo, não consegue adaptar-se de maneira satisfatória aos tais dos livros eletrônicos. É impossível. Né? Aliás, se eu tivesse com o Kindle na mão, eu não tinha conseguido citar metade dos livros e dos textos que eu trouxe para vocês aqui, porque eu ia ter que ficar, né, achando qual página que era, etc. Não tem condição. Eu tenho a porcaria do Kindle, mas não consigo usar. Então há uma superioridade da coisa, e aí talvez reabilitar isso, né? Cada um encontrar o seu caminho, de achar também no passado coisas que funcionavam muito bem, que nós abrimos mão delas. No meu caso, pessoal, eu acho que o jornal, para mim, foi algo, reassinar um jornal, receber todo dia em casa, abrir, isso para mim foi fundamental. Né? Mas cada um de nós vai encontrar um caminho diferente, né, para fazer isso funcionar. Eu acho que nós não vamos viver essa situação muito longa, por muito tempo, não. Tem uma exaustão associada a isso, e mais do que isso, tem pouca gente. Eu acho que esse país não é um país responsável, ele é um país que tolera o racismo, etc., mas que conseguiu criar as bases, por exemplo, para começar a se modificar nos últimos 30 anos, uma modificação lenta, claro, mas começou. Eu considero que nós estamos vivendo um passo atrás, mas nós vamos dar 2 passos para frente. Oremos. Mais alguma questão, gente? Bom, então, eu estava olhando aqui no chat, muitas falas de interessantes, sabe, Roger? Depois, se você quiser, eu vejo se eu consigo enviar para você. Muita gente te elogiando. Eu não consegui acompanhar, eu peço desculpa, porque eu estava falando e depois acompanhar. Não dá para acompanhar mesmo, não.
Eu vou ler duas falas aqui, a do Vitor Batista. Ele disse, olha, está dando microfonia? Não, está dando para ouvir normal. Tá. E o projeto não se reduz somente à educação e saúde. Veja que estão querendo privatizar a Eletrobras, a Petrobras, o serviço postal, além de, claro, esse sucateamento da saúde e da educação, e do ataque direto aos trabalhadores. Esse projeto liberal, fascista, de matar gente, se não é de fome, é de Covid. Né? E um outro comentário da Aida, que é minha aluna, as pessoas chocadas em ver uma foto de Fernando Henrique e Lula juntos hoje, como se fosse algo sobrenatural. Antes do Brasil se tornar essa catástrofe, era normal os opositores políticos agirem civilizadamente. E olha que o Fernando Henrique e o Lula não são duas pessoas que se batem muito bem, não, né? Não se gostam de jeito nenhum, né? Não gostam um do outro de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eles são, na realidade, era um tratamento realmente civilizado. Eu vou usar um termo que é, assim, é um clichê, né? Eles sempre foram adversários, nunca foram inimigos, né? Sim. Sim. Que é um grau de ser adverso, embora o Fernando Henrique tenha o dom de falar coisas horríveis, às vezes, tem muita coisa e tal, ou seja, eu também me coloco no lugar do adversário, mas a civilidade dele, a competência dele em algumas coisas, etc., nós temos que reconhecer e tal. Então, esse dia a dia aí em que as agressões não são o principal, de fato nós perdemos isso, né? Perdemos assim, né? Quem está na frente perdeu, mas nós voltamos. Eu não sei se houve uma escandalização, não. Eu acho que está acontecendo uma recuperação desse processo. Né? Uhum. Muita gente está falando, eu não queria reduzir a expectativa disso a uma expectativa eleitoral, mas é exatamente o que aconteceu hoje. É exatamente fora do ser eleitoral, né? Que eu acho que não vai acontecer nenhuma frente ampla, não sei o que e tal, que todo mundo abre mão dos próprios interesses imediatamente, isso não vai. Mas as pessoas conversarem, né? As pessoas conversarem, né? Mostrarem, eu estou aqui conversando, estou aqui sentado. Aquele evento que aconteceu da entrevista que o Lula deu para o Reinaldo Azevedo, né? Acho que exemplifica isso muito bem. Uhum. Né? Dois indivíduos adversários, ácidos, um com o outro. Muito. Não compartilham das mesmas posições, né? É um liberal no sentido clássico, é um liberal, o Reinaldo Azevedo, né? É um liberal, tem posições bastante recrimináveis na década nos anos anteriores, né? Mas que ele as defende cotidianamente, né? Então é uma pessoa que tem um posicionamento muito claro acerca do que acredita. Mas há situações do passado, mais do passado de 2007, 2008, 2009 dele, que realmente são problemáticas. Assim, eu acho que e dessas ele ainda não fez meia-culpa, mas nem acho que todo mundo tem que ficar saindo fazendo meia-culpa e fazendo autocrítica e não sei o que, então não se trata disso. Mas ali a gente tem ali dois indivíduos que estão em campos opostos, quase que isso, e que tem um diálogo, né, respeitoso, tiveram um diálogo respeitoso. Ninguém tem que ser amigo um do outro, né? Eles não têm que ser amigos, eles têm que fazer. E nesse aspecto é interessante. Tem pouca, eu não vi quem escreveu essa coisa do Lula aí, eu vi a foto hoje, vi as pessoas falando, etc. Mas há fóruns mais radicais, de parte a parte, eu não vi muita gente escandalizada, não. Eu via uma reação um pouco mais... olha, as pessoas voltaram a conversar. Isso. Uhum. As pessoas voltaram a conversar e tem que ser assim mesmo. Tem que ser porque... deixar de ser. Eu acho que uma das coisas que nós podemos legar para os próximos anos é exatamente uma arena política em que ninguém vai ter que sacrificar as próprias demandas, mas que também não vai dar para ser uma situação em que eu vou ter que tratar o outro ou os outros com um grau de ferocidade, de falta de civilidade muito grande, que é o que muitas das vezes aconteceu até então. Uhum. Nós vamos ter que abrir mão disso e... Desculpa, nós vamos ter que regressar a isso. Não sei, atualmente é o que... Só para terminar essa parte, o discurso
fascista, ele tem um troço que é muito interessante, porque ele não tem lastro na realidade. Né? Uma das coisas que aparece é o fato, né, o apego, é muito interessante, o apego deles às fake news, né, a ideia de inventar, de ser criativo na interpretação das situações, etc. e tal, ele efetivamente não tem lastro na realidade. E aí eu vou expressar um otimismo meu, que é assim, isso cansa. Né? A falta de lastro na realidade cansa. As pessoas começam a olhar para e ver e falar assim, olha, é muita mentira, é muito nada. E aí o discurso perde o apelo. Ele pode ter tido um apelo muito grande, ele pode ter criado um grande festival, mas na hora que as coisas começam a se assentar, ele perde coisas exatamente porque ele não tem lastro na realidade. Né? Então, pode ser que tenha isso, as pessoas estejam se exaurindo, né, ou se cansando dessa falta de lastro na realidade que o discurso fascista construiu, e aí possam se voltar ou buscar informações. Porque a gente tem uma coisa que é assim, vamos voltar onde nós começamos, né, para chegar perto do final. O aspecto da pandemia, ele é um fenômeno social total, blá, 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 e tal, mas ele é um fenômeno material. Se no final do ano, hoje já perto disso, eu fiz eu vi um sujeito fazendo uma conta que é assim, se nós tivermos 40 com esse número, deixa eu facilitar, com esse número de óbitos que nós temos hoje, dificilmente algum de nós não conhece alguém que já morreu ou já ficou doente de Covid de maneira grave. E quanto mais isso aumentar, então, isso está se tornando realidade, as pessoas estão vendo as coisas do seu lado. Deixou de ser algo... teria sido melhor se a solidariedade coletiva, para usar uma... Eu sempre esqueço a solidariedade mecânica, a do Durkheim lá, eu não lembro qual que é. É a mecânica e a... Como é que chama a outra, gente? Não lembro. Orgânica, exatamente. E eu nem lembro também, eu não sei conceituar também não, Yasmin, eu esqueço qual que das eu sempre, mas eu acho que é da orgânica. Também, embora. Oi? Não, tudo bem, professor, é porque realmente esses conceitos, né, fazem a gente ficar um pouco perdido, mas eu creio que seja orgânico, e se não for, tudo bem, deu para passar. Não, porque assim, o que eu estava pensando a solidariedade, uma delas, é aquela que diz o seguinte, olha, eu vou me solidarizar com alguém que não está diretamente vinculado a mim, né? Que era o que nós esperaríamos da pandemia, né? Está morrendo alguém no Amazonas, né? Está acontecendo uma coisa lá, não chegou aqui no Brasil, mas nós fazemos parte da mesma comunidade. Teria sido bom se isso tivesse sido assim. Não foi. O que vai se impor agora? A outra solidariedade, aquela que está morrendo alguém do meu lado. Né? Está morrendo alguém que eu conheço. Está indo para o hospital as pessoas que eu não tenho. Não é só o risco que nós estamos suscetíveis. É o fato que faz parte da nossa vida do lado. Então, eu acho que isso vai começar a criar uma série de defecções em quem emprestava apoio crítico a uma situação que é uma situação irrecusavelmente uma situação de genocídio. Isso é verdade. Bom, gente, então, nós vamos encerrar por hoje. Agradecer mais uma vez a presença do Roger, agradecer a todos que estiveram presentes aqui hoje conosco, o pessoal da AMOA, né, os alunos da pós-graduação, da graduação e a comunidade, né, de Picos. Muito obrigada. Lembrando que amanhã nós temos ainda o nosso último evento, que é a live com a NASA, né, a artista plástica NASA, então amanhã esperamos todos vocês. Muito obrigado, Roger. Eu que agradeço o convite, o prazer sempre estar aqui com vocês, gosto muito, fiquei muito satisfeito. Agradeço as perguntas, a participação de todo mundo, as coisas que escreveram, e espero que o evento seja um sucesso amanhã também, que ele termine muito bem. Agradeço muito. Grande abraço a todos, gente. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau.